E nós vamos fazer contato com o consultor em relações internacionais, Keldi Jacobsen. Bom dia, Keldi. Bom dia. Keldi, nós tivemos aí, segundo, aliás, a apuração do resultado da eleição da Bolívia, temos 55,07% das urnas apuradas até o momento e Luiz Arce tem 48,65% dos votos. Né? Lembrando que a legislação eleitoral da Bolívia confere uma vitória já no primeiro turno para quem tem mais de 40% e pelo menos 10% de diferença em relação ao segundo colocado. As duas condições aí estão contempladas na vitória parcial de Luiz Arce e a projeção é que ela seja ainda maior. Qual a importância desse resultado da eleição para a Bolívia dentro de um contexto que tivemos aí há pouco mais de um ano um golpe que depôs Evo Morales, Keldi? Não, a importância se dá exatamente por isso, porque o processo que estamos vivendo, que a Bolívia está vivendo agora, é resultado desse golpe que ocorreu, golpe militar, diga-se de passagem, que ocorreu há cerca de um ano atrás. E, como sabemos aqui na América Latina, ninguém costuma devolver, o governo aos golpeados. Portanto, era necessário que esse processo eleitoral, que nesse processo eleitoral houvesse uma vitória contundente da chapa do MAS, né, Movimento ao Socialismo, para que não pairasse nenhuma dúvida ou qualquer tipo de justificativa que pudesse impedi-los de retornar ao governo. E esse resultado está sendo alcançado, seja naquele valor percentual que a boca de urna revelou, de 52% e pouco, ou seja, essas projeções que agora estão dando 48% aos candidatos do MAS, né, Luiz Arce e David Choquehuanca. E, inclusive, é uma vitória ainda mais expressiva que a de Evo Morales na última eleição, né? Que ele teve 47,08% dos votos, agora Luiz Arce já tem 48,65%, mas com a vinda, inclusive, de urnas e de resultados ali do interior da Bolívia, essa diferença, essa porcentagem do Luiz Arce deve ser ainda maior. Então, a população boliviana reagiu de forma contundente, de fato, né, Keldi, em relação ao Sim. golpismo que houve ali. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um ano muito difícil para o povo boliviano, um ano de muita arbitrariedade, de violência, de mortes, de muitas mobilizações. E, evidentemente, o povo já não queria uma mudança governamental um ano atrás e voltou a afirmar isso nesta eleição aqui com mais ênfase, digamos, né? Que os governos Evo Morales trouxeram bons resultados do ponto de vista econômico e social, e um dos artífices desse bom governo foi exatamente o atual candidato a presidente pelo MAS, o Luiz Arce, que foi ministro da Economia do presidente Evo. E, portanto, reconhecido pela maioria da população como capaz de levar a Bolívia de volta ao bom caminho, apesar das dificuldades que este novo governo irá enfrentar em função da pandemia, em função da própria situação ruim do ponto de vista econômico da Bolívia e da América Latina como um todo. E eu já escutei gente falando, viu, Keldi, que na verdade, como houve eleições ontem, então a tese de que houve um golpe na Bolívia, ela não é correta. Mas se a gente for voltar ali atrás, a gente vai ver justamente uma junta militar indo para a TV pedindo entre aspas, né, a renúncia do presidente. A gente sabe que isso não é exatamente um pedido. Tivemos aí o Evo tendo a casa incendiada, tendo que sair do país, também diversas dificuldades aí para a própria oposição formar chapas para essas eleições, com um adiamento das eleições, inclusive pela presidenta Jeanine Áñez. Então, quer dizer, existe toda uma série de fatos aí que, na verdade, configuram que a Bolívia estava, de fato, em um estado de exceção. E as eleições de ontem, né, a ver inclusive como que os atuais governantes vão reagir a esse resultado nos próximos dias, a realização dessas eleições não apaga que o que houve, na verdade, foi um estado de exceção na Bolívia, Keldi.
Sem dúvida nenhuma. Ué, nós vivemos mais de 20 anos numa ditadura militar aqui no Brasil, onde havia eleições mais ou menos regulares para alguns cargos, né? Legislativo, principalmente. Mas nem por isso deixamos de viver sob uma ditadura feroz, violenta, autoritária, como todas elas são. E foi a mesma coisa na Bolívia: exilados, presos, mortos, enfim, toda a receita que normalmente envolve esses processos de golpes, mesmo esses golpes mais recentes, com outros caráteres, como o parlamentar que houve no Brasil, mas lá foi quem destituiu o Evo, foi o comandante das Forças Armadas. Isso não tem como apagar. Agora, para que essa eleição ocorresse ontem, foi necessária muita mobilização, porque o governo golpista estava postergando as mesmas por várias ocasiões sob a justificativa da pandemia. E a garantia que elas ocorressem ontem foi devido a todo um processo de mobilização que contou, inclusive, com uma forte participação da Central Obreira Boliviana, a COB, parceira aí da nossa Central Única dos Trabalhadores, lá na Bolívia, né? Então, esse argumento de que está tudo normalizado, que nada aconteceu, absolutamente não procede. É necessário que, inclusive, se investigue e que se punam os responsáveis devidamente, obviamente com o espírito de reunificar a Bolívia, mas crimes, golpes não podem ficar sem resposta. Raquel, como que você vê o papel da diplomacia brasileira, que historicamente, em especial nas últimas décadas inclusive, sempre foi de mediação. Só que nesse caso da Bolívia, quando houve a deposição do presidente Evo Morales, o Brasil se alinhou automaticamente justamente aos golpistas, né? E perdeu essa condição de fazer qualquer tipo de mediação entre as partes ali no país. Como que você vê agora a posição da diplomacia brasileira? É a mesma, absolutamente incapaz de jogar um papel positivo em qualquer lugar que seja, no sentido de contribuir construtivamente para a solução dos problemas que surgem. Não, a diplomacia brasileira hoje tem um lado muito claro, lado da extrema-direita, do Trump, do Grupo de Lima, da OEA, que, aliás, o seu secretário-geral também tem cumprido um papel lamentável, e cumpriu, no caso desse golpe na Bolívia, ao sugerir que deveria haver uma nova eleição na ocasião, sem reconhecer os resultados oficiais que estavam sendo apresentados naquele momento. E não vai ser diferente agora em relação à Bolívia. Aliás, a única coisa boa, se podemos chamar assim, nesse episódio é que o Bolsonaro é um baita num pé frio, porque ele apostou na vitória do Macri na Argentina, perdeu. Deve ter apostado na vitória do Camacho ou num desses da direita aí na Bolívia, perdeu. E seguramente vai perder agora em novembro na eleição estadunidense também. Quem sabe, particularmente esse último aspecto, tomara que isso possa trazer algumas mudanças da ordem política e nessa ingerência externa que tem havido constantemente na América Latina. Não tanto mais, embora a Bolívia seja, eu volto a dizer, classifico como um golpe militar, mas a interferência estadunidense atualmente tem se dado muito por intermédio do Departamento de Justiça e da chamada lawfare. Então, o problema na Bolívia não foi somente a destituição do presidente Evo Morales, mas a perseguição judicial que se moveu contra ele, assim como vem ocorrendo em outros países, como o Equador e como nós assistimos aqui no Brasil, inclusive com esses sórdidos acordos que o Departamento de Justiça americano promoveu em relação a Petrobras, Braskem, Odebrecht e outros, interferindo claramente não somente na nossa economia,
mas interferindo também claramente na nossa ordem democrática e jurídica. E isso tem que acabar. E que você acha que esse resultado na Bolívia também pode ser um alento ali para alguns segmentos em outras eleições em países vizinhos? Em dezembro a gente vai ter eleições parlamentares na Venezuela, também teremos aí um plebiscito a respeito, aliás, um referendo a respeito da Constituição no Chile. Você acha que esse resultado também pode interferir de uma forma ou de outra nas eleições dos países vizinhos? Eu acho que particularmente pode interferir positivamente na eleição que vai ocorrer em fevereiro, no começo do ano, no Equador, porque são situações semelhantes, né, de perseguição aos ex-presidentes e a vontade popular de trazer os bons tempos de volta, né? Então, nesse sentido, eu acho que pode influenciar. No Chile, as pesquisas indicam claramente a vontade popular de mais de 70% favoráveis à aprovação de uma nova Constituição. O que ela vai ser, qual vai ser seu conteúdo, a história vai dizer. As eleições da Venezuela é um outro capítulo, né? Porque o PSUV está no governo, vai disputar a eleição, já perdeu uma vez, mas enfim, imagino que com o abandono de parte da oposição da disputa, é muito provável que o atual governo venezuelano faça a maioria do poder legislativo. Pelo menos eles estão trabalhando para isso, né? Claro que um resultado de esquerda como esse da Bolívia nos anima a todos, né? Ou seja, nos favorece. Inclusive na eleição municipal nossa aqui, a necessidade de também retomarmos os bons velhos tempos. Tá certo, Keldi. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, muito obrigado pelo convite. Conversamos aqui com o consultor em relações internacionais, Keldi Jacobsen. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.